Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius. Eu estou aqui no Códices para fazer uma demonstração de comunicação com o Drive EtherCAT. Aqui na minha bancada eu tenho um motor, o próprio Drive ED2F de EtherCAT e o Códices aberto no meu notebook. Eu vou criar um novo projeto para iniciarmos a simulação. Projeto padrão, teste de comunicação. Aqui ele vai perguntar o seu dispositivo, no caso se fosse um controlador. Como eu estou fazendo pelo próprio notebook, eu vou usar o próprio Ctrl Win e no caso a versão que eu estou, né? A questão do texto, o método de programação é totalmente critério. Eu vou fazer no formato texto estruturado. Se for o seu primeiro contato com o Codes, provavelmente você vai ter uma etapa a mais, principalmente na questão de login, criar um usuário. Mas o passo a passo vai ser o mesmo, só vai ter umas etapas a mais por conta desses motivos. A primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer a nossa rede com o dispositivo. Aqui em Gateway, se não tiver nada apresentando aqui na rede, podemos escanear. No caso, como o meu já está escaneado, eu não vou esperar ele examinar, mas já está aqui. Antes de tudo, temos que habilitar o nosso Codes Start PLC. Se eu não ativar isso, ele vai dar um erro de varredura. Tá vendo? Nenhum dispositivo está respondendo à requisição da varredura. Então é necessário que nós habilitamos tanto o Gateway quanto o nosso Systray. Depois que ele for em Start, em Running, né, nós damos Enter e ele vai já reconhecer e puxar todos os dados necessários. Depois que esse procedimento deu certo, vamos aqui em Ferramentas, Repositório de Dispositivos, e ele vai abrir essa janela, pedindo para a gente instalar o arquivo ESI. No caso, o meu ele já abriu direto, né? É necessário que nós tenhamos o Thunder baixado, porque a própria RAIN disponibiliza, né? No caso, o próprio fabricante já vai te mandar esses arquivos. E ele está na nossa pasta Thunder. Então aqui em Thunder, em Doc, ESI Files, no caso como eu estou usando o ED2F, e a gente pegaria a última versão, no caso 2025 de 1 do 7, no caso 7 do 1 de 2025. Vamos pedir para ele instalar e ele vai reconhecer, né, os arquivos do Drive que nós iremos utilizar. Podemos fechar então e aqui em Device vamos adicionar um dispositivo. Vamos adicionar o EtherCAT Master, ele estaria no caso nessa janela e daremos 2 cliques ou adicionar dispositivo em EtherCAT Master. Percebe que ele foi aqui para a nossa árvore de projeto. Antes de tudo, temos que reconhecer a nossa porta EtherCAT, nossa Ethernet, perdão. Então, clicamos em EtherCAT, em selecionar. Ele vai pedir o login, no caso que a gente teria criado anteriormente. E ele vai abrir uma outra janela, no caso perguntando qual é a nossa placa, né, qual é a nossa porta Ethernet. Então ele já puxou o nosso endereço fonte. Agora a gente vai buscar o dispositivo. Seria interessante, na verdade tem que estar configurado dessa maneira. O cabo de rede tem que estar saindo do seu controlador, no caso o meu é o notebook, e entrando no drive. Só tome um cuidado porque no drive tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. No caso, ele tem que estar conectado na input. Então, na hora de buscar o dispositivo, o drive já foi reconhecido e está pronto. Vamos copiar para o projeto.
Perfeito, ele já foi reconhecido. E vamos adicionar o nosso Soft Motion. Pronto, o nosso drive e o nosso motor está aqui endereçado. No caso, se você quisesse renomear e tudo, como é uma demonstração, eu vou deixar assim mesmo. A única coisa que eu vou ter que alterar aqui no meu drive, na minha configuração DC, por eu estar em notebook, meu relógio distribuído tem que estar em free run, porque o hardware no meu PC não consegue acompanhar os dados de comunicação de dados, né, do drive. Então eu coloco em free run. No caso, se fosse no CLP, esse processo não seria necessário. Aqui em Drive eu vou direcionar a minha função para main task, que é onde está o meu PLC program, e em Ethercat também, que o meu barramento está dentro da minha main task. Aqui eu vou fazer um programa só de habilitar o Drive, para a gente confirmar que deu certo. Vou referenciar o meu eixo com o próprio endereço que ele deu. Se a gente tivesse renomeado, a gente teria colocado o nome que selecionamos. Pronto, vou declarar essa variável. Eu estou com o meu Thunder aberto para fins indicativos, para vocês verem que realmente ele vai habilitar, né? Percebe que aqui o drive está ready, mas o nosso servo não. Não precisa estar com o Thunder aberto, né? O Thunder é um meio que a gente vai conseguir confirmar, fora a questão indicativa física do drive, né? Percebe que não tem nenhum erro, ok? Vamos baixar. Provavelmente no Thunder ele já vai dar um field bus error, enquanto nós não demos play. Então, aqui é o alarme. Porém, na hora que nós demos play no nosso comando, aqui na nossa árvore mesmo podemos ver tudo ficando verde, reconhecendo o motor. No próprio Thunder esse erro já some. Vamos pulsar para que nosso servo fique ready. E aqui no Thunder o servo está ready. O meu drive também está com o indicativo de LED aceso. E esse é o nosso tutorial. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior fizemos a nossa comunicação via Codec Ethercat com o nosso Drive Ethercat. E eu já fiz isso agora, né, porque demora um pouquinho, mas aqui em aplicação podemos adicionar um objeto e aqui em visualização. O que seria isso? Percebe-se que naquela hora eu havia pulsado True no meu botão liga. Em vez de fazer esse comando manual, né, de variáveis, de estados no caso, eu adicionei essa visualização e é como se fosse uma simulação de uma IHM. Então, em aplicação, adicionar objeto em visualização, vai adicionar essa árvore, esse gestor de visualizações e esse visualization. Vamos abrir ele e ele vai abrir esse comandinho básico, tudo de funções, blocos, objetos no gerais. Aqui em básico, vamos procurar um botão, controles comuns, aqui um botão. Vamos pulsar ele. Aí aqui tem toda a propriedade de cores, posições, tudo. Mas o que vai importar para nós agora é aqui em variáveis de estados e configurações de entrada. O que seria alternar e tocar? Tocar seria tipo um toggle. Enquanto eu estiver pressionado, ele vai ser um estado diferente.
E o alternar, assim que eu clicar, ele vai mudar permanentemente até que eu clique de novo. É como se fosse um botão de pulso e um botão de trava. No caso, como eu vou adicionar ele na minha chave de liga, digamos assim, eu vou falar que ele é um estado de alternar. Então aqui podemos clicar nessa caixinha de 3 pontos. Vamos em aplicação, na nossa programação onde nós fizemos, e aqui ele vai dar todas nossas condições, né, nossas variáveis. No caso, como eu quero chamar o endereço desse botão para o nosso botão de liga, ele já está aqui. Então só dar 2 cliques, aqui foi o endereço certo. Podemos enfeitar mais, mas para fins didáticos eu só vou pular. Se a gente clicar aqui em propriedades de visualização, ele vai perguntar também qual é o tamanho da nossa tela, se a gente quer usar o detectado automaticamente, ou se a gente quiser especificar, né, o tamanho do monitor. É nessa parte aqui. Eu vou deixar em automático mesmo. Vou dar um download. Sim. Percebe que no Thunder ele vai dar o Field Bus Error. E ele vai abrir uma telinha. Como é o primeiro download, é normal que demore um pouco. A árvore começou a estabelecer comunicação. Na hora que eu der o play, aquela tela daquela IHM vai se abrir. Ela se abriu. Esse seria o nosso botão. No caso, ele está bem simples, mas se olharmos aqui o Thunder, o nosso drive está ready, a comunicação de erro, né, se foi, e o nosso servo está esperando para ficar pronto. Então, como esse é o nosso botão liga, percebe que até o cursor muda de estado, né, enquanto chegamos no botão. Então, na hora que eu pulsar o meu liga, o meu servo estaria ready. Isso é uma forma de você fazer também, sem que você precise ficar mudando as variáveis manualmente. Lembrando novamente que o Thunder só está aberto para que eu consiga mostrar de uma forma melhor para vocês, mas não necessariamente ele tenha que estar aberto para eu fazer toda essa comunicação. Obrigado.